Bem-vindo ao Cético do Senso Comum. Neste episódio vamos analisar o vídeo recente do astronauta irritado, chamado aqui de Irritado, onde ele critica a declaração de Jeff Bezos sobre Elon Musk. Amigos que querem ir para Marte, tenho uma ideia para vocês. Por que vocês não passam um ano no topo do Monte Everest primeiro? Porque o topo do Everest é um jardim paradisíaco, comparado a Marte. Angry também associa Bill Nye ao seu ponto de vista porque o cara da ciência não é bobo quando se trata dos perigos que Marte representa para os possíveis colonizadores. E eu digo para todo mundo que acha que quer colonizar Marte, vá colonizar a Antártica. Não. Vamos para a beira-mar, onde os pinguins estão nadando e as orcas também. Não, vá para os vales secos. Não neva nem chove há um século. Não há nada para comer. E veja o que você acha. Em resposta, Angry fez um vídeo com várias afirmações sobre por que acha que Bezos e Nye estão errados. Mas, como você verá em breve, a maior parte do vídeo do Angry realmente não resiste a nenhuma análise. Na verdade, você não consegue nem passar pela sequência de abertura dele sem tropeçar em meia dúzia de erros. Aqui estão os destaques rapidamente. Marte foi, na verdade, um lugar muito habitável por um tempo em seu passado antigo. Não há provas de que Marte foi habitável. Há provas de que uma vez existiu água, e suspeita-se que Marte tinha uma atmosfera há 4 bilhões de anos, que foi perdida quando o núcleo do planeta esfriou, mas afirmar que era muito habitável certamente não é uma crença amplamente aceita com base nas evidências disponíveis. Marte já foi coberto por água, e essa água não se dissipou totalmente no espaço. Ter tido água antes não faz algo habitável hoje. Sabe o que mais já foi coberto por um oceano de água? No meio do deserto do Saara, entre 50 e 100 milhões de anos atrás, viviam algumas das maiores criaturas marinhas do mundo. Hoje é uma faixa de areia de 9,2 milhões de quilômetros quadrados, tamanho dos Estados Unidos da América, com apenas 2 pessoas a cada 5 quilômetros quadrados. E essas são pessoas altamente adaptadas. A maioria das pessoas largadas no meio da imensidão do Saara estaria morta em menos de 3 dias. Trilhões e trilhões de toneladas de gelo de água permanecem logo abaixo da superfície em todo o planeta. Especialistas divergem sobre a água restante em Marte e escavações não tiveram grandes resultados. 1 trilhão de toneladas de água parece um volume enorme de água, quando na verdade é apenas uma fração da água encontrada apenas nos grandes lagos canadenses. Um iceberg de 1 trilhão de toneladas se desprendeu da plataforma de gelo do Mar de Larsen. Apesar de facilmente rastreável do espaço, sua área era menor que a de Delaware, que é difícil de localizar no globo sem saber o local exato. Aqui estão os fatos. Para que a água ou qualquer outro líquido permaneça em seu estado líquido, a temperatura e a pressão atmosférica devem estar equilibradas. Se a temperatura aumentar ou a pressão diminuir, o líquido ferve. Por isso, a água ferve a cerca de 70 graus Celsius no topo dos 100 graus Celsius ao nível do mar. Como a pressão atmosférica em Marte não é grande o suficiente para forçar a água a permanecer em seu estado líquido, é mais provável que a água da superfície tenha fervido e evaporado à medida que a pressão atmosférica caiu, em vez de ter sido absorvida pelo regolito. Marte tem calotas de gelo nos polos. Estima-se que esses reservatórios possam ter 5 milhões de quilômetros cúbicos de gelo de água. 5 milhões de quilômetros cúbicos parecem muito, mas é pouco perto de 1,386 bilhão de quilômetros cúbicos de água na Terra. Então, Marte tem aproximadamente 1/3 de 1% do que a Terra tem em sua biosfera. Esse gelo de água é tudo o que precisamos para conseguir sobreviver a longo prazo. Impreciso. É só um dos vários compostos que precisamos achar em Marte antes disso. Outra coisa que precisamos desesperadamente encontrar em Marte é o nitrogênio, porque o nitrogênio atmosférico compõe 78% do ar que respiramos e é absolutamente necessário para o cultivo de plantas. Marte quase não tem nitrogênio atmosférico e não é possível obtê-lo da água ou do dióxido de carbono. É um elemento, ou está em Marte ou não. No momento não vai bem. Everest é um lugar lindo, mas assustador, com ventos extremamente fortes, como você pode ver aqui, que levariam embora qualquer habitat que você tentasse colocar no topo dele. A maioria que vai ao Himalaia escalar o Everest leva só uma barraca pequena, então esse argumento perde força rápido.
E provavelmente essa é a primeira vez que alguém descreve o cume do Everest como assustador. Além disso, é o lar de avalanches mortais que já tiraram a vida de muitas pessoas que tentaram escalá-lo. E Marte não tem nada disso. Características. Acontece que isso não é exatamente verdade. Angry parece não saber que o satélite Reconnaissance da National Aeronautics and Space Administration já registrou várias avalanches de gelo e poeira em Marte. Na verdade, a National Aeronautics and Space Administration divulgou recentemente imagens do orbitador Reconnaissance, que mostram claramente uma avalanche de gelo e poeira despencando por uma parede de vale de 500 metros de altura. Há um ano divulgaram um vídeo parecido. Há registros de pelo menos 13 anos atrás de incidentes similares mostrando que Marte não é livre de avalanches. Desde 2015, não houve mortes por avalanche no Everest. O último caso foi causado por um terremoto de magnitude 7,8. As vítimas desse evento estavam no acampamento base, não no cume. Essa água desapareceu, mas não foi para o espaço. Ela está abaixo da superfície, pronta para usarmos. Já que já argumentamos porque isso é improvável, vamos agora supor que é verdade que toda a água está presa abaixo da superfície. Quais as chances de ser água doce? A Terra tem 75% da superfície coberta por água, mas a maior parte é salgada e mortal se bebida. Já sabemos que a superfície de Marte tem sais tóxicos de perclorato, então não seria surpresa se o gelo dos polos também estivesse contaminado. Dessalinizar a água do mar na Terra é caro e consome muita energia, sendo que Marte tem pouca energia disponível. Mas esse nem é o maior desafio. Extrair esse gelo vai apresentar desafios enormes. Alguém já viu o programa Corrida do Ouro no Discovery Channel? Eles usam equipamentos pesados nesse programa, mas nem os tratores Caterpillar mais potentes conseguem afetar o permafrost ou o solo congelado. Essas máquinas de escavação possuem grandes garras chamadas Reaper na traseira, usadas para rasgar o solo antes da escavação. Se tentarem rasgar o permafrost ou outro solo congelado, podem arrancar facilmente o apêndice de aço. Lâminas e caçambas deslizam sobre a camada congelada. O solo congelado é difícil de lidar. Quem já tentou cavar um buraco para um poste no inverno sabe como isso é duro para as ferramentas e para o corpo. Portanto, ferramentas manuais não são ideais, já que os colonos precisarão de grandes quantidades de água diariamente. Não importa a solução usada para extrair a água do regolito marciano, a tarefa será difícil. Como isso precisa ser resolvido antes do envio de humanos a Marte, especialmente se dependerem da produção local de combustível, seria interessante conhecer os planos reais para a recuperação desses recursos. Isso nos leva aos créditos de abertura dele. No primeiro segmento de sua apresentação propriamente dita, Angry se pergunta onde viveríamos, e ele parece achar que a maioria das pessoas não considera o abrigo como prioridade. Agora, talvez abrigo não seja a primeira coisa na lista de todo mundo quando se trata de sobreviver em outro planeta, mas está na minha. Abrigo deveria estar na mente de todo mundo porque está na base da pirâmide de Maslow. Agora, ouça o próximo trecho. Se você não tiver um abrigo adequado contra o ambiente marciano, você está morto. Se você não tiver... Sem proteção contra a atmosfera de Marte, você morre. Sabe o que ocorre se alguém sair do abrigo no Everest? Nada. Parece um reconhecimento precoce de que Jeff estava certo. O resto do vídeo do Angry é como mijar contra o vento, mas vamos nos divertir mesmo assim. Abrigo é fundamental para quem planeja levar pessoas a Marte, pois junto com comida, água e ar, compõe a base das necessidades de Maslow. Na Terra, há uma tríade frequentemente citada, especialmente em séries policiais como Crime Scene Investigation. 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida é tudo o que basta para te matar. Em Marte, adicione mais um a essa lista. 20 segundos exposto à atmosfera de Marte, você desmaiaria e ficaria incapaz de funcionar e suas chances de sobrevivência seriam mínimas, já que seus pulmões teriam se rompido devido à atmosfera marciana extremamente rarefeita. Mergulhadores sabem que nunca devem prender a respiração ao subir ou sofrerão as mesmas consequências.
Por volta dos 8 minutos e 30 segundos do vídeo, Angry começa a discutir um conceito de habitat chamado marcha. Então este é o Marcha, algo sobre o qual já falei muitas vezes. É um design interessante que envolve basicamente um cilindro vertical que eles descobriram ser o uso mais eficiente do espaço e da construção. Ele é fã desse design e acredita que esse habitat vai tornar Marte totalmente habitável, mas não fez o dever de casa. O habitat cilíndrico Marcha, criado pela inteligência artificial Space Factory para um desafio da National Aeronautics and Space Administration em 2018, visa oferecer moradia viável a colonos em Marte, usando principalmente materiais do próprio planeta. Embora esse conceito tenha vencido o prêmio principal de $500 mil em maio de 2019, é justo dizer que o Marcha cumpriu apenas parte dos critérios da seção 3 das regras da competição, que exigem o uso de materiais de construção indígenas. A inteligência artificial Space Factory usou basalto disponível perto da superfície em regiões vulcânicas de Marte, como material de construção. O outro material era ácido polilático, definitivamente inexistente em Marte. O ácido polilático, ou PLA, é um bioplástico obtido geralmente de plantas como cana-de-açúcar, amido de milho ou raiz de tapioca, que não crescem em Marte. Na Terra, onde há muito desse resíduo, os pellets de PLA custam cerca de $4 o quilo em grandes quantidades. Angry sugere ao PLA que colonos aproveitem resíduos da produção em estufas. O maior problema desse raciocínio é que, após colher uma cultura, o solo perde nutrientes que precisam ser repostos. Agricultores usam pilhas de compostagem de resíduos e esterco para manter nutrientes no solo, beneficiando a próxima cultura. Cada quilo de carbono, nitrogênio, potássio ou cálcio usado na plastificação é 1 quilo a mais que precisa ser enviado da Terra ou extraído em Marte. Angry dirá que esses assentamentos usarão a aquaponia sem solo, mas já discutimos isso antes com ele. A aquaponia utiliza peixes em sistemas hidropônicos para gerar nitratos e nitritos para as plantas, porém esses compostos não surgem do nada. Na Terra, na aquaponia, os peixes recebem restos de plantas para gerar o fertilizante necessário ao sistema, mas em Marte a aquaponia não será usada, como já explicamos em outros vídeos. Para ganhar a competição da National Aeronautics and Space Administration, as equipes precisaram apresentar uma prova de conceito em 24 horas. A Fábrica Espacial de Inteligência Artificial afirma que este vaso de flores de 4,5 metros é um modelo em escala de 1/3 do produto final. Neste vídeo, a impressora 3D fornece material continuamente pelo bico com uma pistola de calafetagem formando círculos e deixando espaços para janelas e portas que precisariam ser trazidas da Terra, quebrando o critério de usar apenas materiais de Marte. Destaca-se que a máquina da Fábrica Espacial de Inteligência Artificial não executou o procedimento perfeitamente na demonstração. Muitas faixas de argamassa erraram o alvo. Se isso ocorresse numa construção em Marte, deixaria a estrutura frágil, o que é indesejável em um recipiente pressurizado. Esse processo ocorreu em temperatura ambiente e atmosfera de um bar, mostrando que conseguem construir essa estrutura na Terra. Para provar que pode fazer isso em Marte, teriam que remover 99% da atmosfera e baixar a temperatura para menos 55 graus Celsius. Ainda assim, a estrutura construída não tinha nem 1/3 do tamanho prometido no imagens geradas por computador, e essas são algumas das deficiências. As paredes têm estrutura totalmente diferente. Os diagramas mostram parede dupla com suporte interligado. O que foi criado foi uma única parede, sem parede interna, sem suportes cruzados e sem barreira de isolamento. A simulação em imagens geradas por computador também exibiu pisos impressos no habitat. Além da demonstração ao vivo ter falhado, é improvável que a máquina consiga fazer isso. Como essa máquina manteria uma superfície plana suspensa sobre um vão sem que ela desmoronasse ou caísse? Existem outras empresas no mundo fazendo impressões 3D de casas e você vai perceber o que elas precisam fazer para criar um piso. Elas usam treliças e compensado como em outras construções. Os pisos na marcha provavelmente não serão de basalto, como mostrado na animação em imagens geradas por computador.
No vídeo promocional da marcha, eles comparam o formato cilíndrico do conceito deles com o domo, analisando o espaço do piso, a altura útil e outros aspectos. Para mostrar que o cilindro aproveita melhor a área ocupada, mas convenientemente deixam de fora o fato de que o cilindro exige uma escada para acessar os diferentes níveis, e o conceito deles também utiliza clarabóias no meio do piso para fornecer luz em toda a estrutura. Como você pode ver neste diagrama, a área ocupada pela escada representa algo entre 15% e 20% da planta, e a clarabóia ocupa ainda mais espaço no piso. Ambos são desperdícios de espaço. O cilindro para o qual eles mostram as dimensões tem um diâmetro de 6,5, presumivelmente metros, e uma altura de 12 metros, resultando em um volume de 383 metros cúbicos. Isso equivale a um bangalô térreo de 142 metros quadrados com teto de 2,44 metros ou cerca de 1.500 pés quadrados, distribuídos em 4 ou 5 andares conforme o modelo. Angry destaca repetidamente neste vídeo que a fibra de sal é extremamente forte e resistente à radiação. Seria interessante saber de onde ele está tirando essa informação. A resistência à tração da fibra de basalto varia de 2,8 a 3,1 GPa. O módulo de elasticidade é de 85 a 87 GPa. O alongamento na ruptura é de 3,15% e a densidade de 2,67 GMSMT3. Na Wikipédia, eles ainda comparam com outros materiais abaixo das especificações. Isso coloca a fibra de basalto na mesma faixa das fibras de vidro e em todas as estatísticas. Mas sabe o que não é tão forte nem resistente à radiação? Ácido polilático bioplástico usado como aglutinante neste processo. Um grande problema do PLA como material de abrigo, principalmente para proteção contra a radiação, é sua fácil degradação quando irradiado. A exposição à radiação resulta em um polímero de menor peso molecular e propriedades piores, sendo uma escolha ruim como material de construção em um planeta sem magnetosfera contra radiação solar e galáctica. Não se preocupe, pois segundo ANGRI, os raios cósmicos galácticos atingem a superfície só de dia, mostrando o quanto ele entende do assunto. E especialmente durante a noite não há necessidade de água porque o sol se pôs e a presença de raios cósmicos e radiação é muito menor. O problema é que raios cósmicos galácticos são onidirecionais, onipresentes e vêm de fora do sistema solar, não do Sol. Não importa quando você bombeia água, todos serão expostos a raios cósmicos galácticos. Ele também menciona em um momento do vídeo que o nível de radiação na superfície de Marte é aproximadamente equivalente à radiação a bordo da Estação Espacial Internacional. Novamente, não é o caso. E deixe-me dizer mais uma coisa sobre radiação. Os níveis de radiação na superfície de Marte são aproximadamente equivalentes à radiação na Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional, a cerca de 400 quilômetros da Terra, está dentro dos cinturões de Van Allen, que protegem o planeta da radiação. Os astronautas da Estação Espacial Internacional recebem cerca de 250 vezes mais radiação que pessoas na Terra, bem menos que as 700 vezes esperadas em Marte. Agora, voltando ao basalto, ele não é tão abundante em Marte quanto Angry gostaria que você acreditasse. Mapas de mineralização em Marte indicaram onde o basalto, uma rocha ígnea, está na superfície ou próximo dela. O basalto não existe como fibra natural. Ninguém está tirando uma foto de volta para a superfície de Marte e trazendo sacos de fibra de basalto para casa. Talvez você conheça este material como isolamento de lã de rocha Rochu. É uma alternativa à fibra de vidro rosa com vários benefícios. Ela repele umidade, roedores e mofo. Ela isola bem, mas como outros isolantes, sua eficácia depende do ar preso entre as camadas, não só do material. Para virar fibra, a rocha vulcânica passa por alto forno a até 1.600 graus Celsius. Na Terra, esse forno usa carvão coque para alcançar altas temperaturas. A energia solar não será suficiente e cada habitat exigirá grande quantidade de material para sua construção. Após o material fundido ser aquecido, ele é girado como algodão doce formando folhas de fibra que saem do forno em uma manta contínua.
Agora, para esclarecer, essas folhas de fibras definitivamente não são materiais de construção, mas quando você combina esse produto com o bioplástico PLA, você obtém um produto semelhante a folhas de fibra de vidro com resina. Ninguém faz prédios de 5 andares com fibra de vidro. Vamos fingir por um segundo que o PLA não vai se decompor e desmoronar nas condições expostas de Marte, e vamos também fingir que as fibras de basalto são abundantes e fáceis de produzir. Assim, podemos dar uma olhada no interior desse conceito, porque isso realmente mostra como tudo o que você precisa para convencer as pessoas de algo é fazer um filme em imagens geradas por computador chamativo sobre isso. O corte do modelo de 4 andares da marcha mostra tetos de 3,5 a quase 5 metros conforme a figura do último andar. E cenas como esta, demonstrando uma escadaria imponente com degraus de algo entre 60 e 90 centímetros de altura, mostram um total desrespeito pela funcionalidade. Cada pé cúbico na foto é espaço morto e inutilizável. Nessa época, Angry menciona que todas as janelas da marcha e a enorme clarabóia acima terão água circulando por elas para maximizar a proteção contra a radiação. Há muitos problemas nisso. Primeiro, uma camada fina de água circulando ou não oferece pouca proteção contra a radiação. Já discutimos antes que são necessários 5 metros de água para garantir 50% de proteção contra GCRs. Então, os poucos centímetros que você pode ter entre esses painéis mal valem o esforço de instalar um sistema de circulação por toda a estrutura para esse propósito. Além disso, a água se expande muito quando congela e faz bastante frio em Marte. Canos estourados, falha na bomba e janela quebrada podem causar grande dor de cabeça e risco à vida. Se a falha fosse na clarabóia, seria fatal para quem estivesse dentro, pois não há sistema de esclusas entre os andares. Voltando às cenas internas, algumas mostram bem o tamanho da área com a planta do piso, mas outras aparentam um espaço maior do que realmente é. A mulher arrumando o cabelo nessa cena, se ela tivesse por volta de 1,5 metro de altura, estaria a cerca de 3 a 4 metros da porta do seu quarto, e isso simplesmente não é provável. A planta de cada andar teria em média cerca de 30 metros quadrados ou 300 pés quadrados, dando a este habitat um raio de cerca de 3 metros ou 10 pés. Vale notar os trajes fixados na parede externa para impedir a poeira tóxica do regolito marciano de entrar no habitat. Voltaremos a esse tema depois. Percebemos nas imagens geradas por computador que esse conceito parece voltado para uma única família nuclear. Mãe, pai e 2 ou 3 filhos. Quem pensa que os subúrbios vão ao planeta vermelho pode esquecer. A chance de cada um ter um prédio de 140 metros quadrados com 4 ou 5 andares é quase nula. Angry finaliza. Isso aqui parece viver no topo do Monte Everest para você? Se é possível construir isso em Marte, certamente dá para fazer no Everest por muito menos. Na verdade, pelo custo de lançar janelas, clarabóias, escotilhas, câmaras de descompressão e bombas d'água, você provavelmente financiaria algumas dessas unidades no acampamento base do Everest. Antes de irmos, mais um ponto sobre a inteligência artificial Space Factory. Após ganhar o prêmio da National Aeronautics and Space Administration em agosto de 2019, a inteligência artificial Space Factory lançou vídeos promocionais e uma campanha no Indiegogo. Ela foi dedicada à compra de um pedaço de terra e à impressão de vários habitats com design semelhante, chamados terras, como um conceito de cama e café da manhã, onde as pessoas podiam reservar sua estadia com antecedência, contribuindo para a campanha do Indiegogo. 2 anos depois, as pessoas que estavam muito animadas para serem as primeiras da fila agora estão perguntando à empresa se ela ainda está em atividade e aguardando uma resposta da empresa que parou de responder às pessoas há mais de 1 ano. O vídeo em imagens geradas por computador levantou pouco mais de $44 mil dos 200 mil buscados e não cumpriram a entrega prometida para março de 2020. Culpar a Covid seria desonesto, pois deveria ser um processo automatizado. O último comunicado de imprensa da iSpaceFactory.com saiu no New York Times em novembro de 2019. O e-mail não responde e o endereço é 4º andar, número 298 da 5ª Avenida, Nova York. O site não mostra telefone, mas o Crunchbase mostra. Se você quiser entrar em contato com eles, o número de telefone é 912757103.
O Crunchbase também informa um endereço de e-mail diferente, que é contato@ido.com, que é outro site, imagens geradas por computador de arranha-céus e conceitos arquitetônicos, declarando que tem contatos em Xangai e Barcelona. De acordo com o Google Maps, esse prédio com grafite é o escritório deles em Barcelona, e o endereço de Xangai parece ser de um restaurante turco chamado Garlic. Achamos curioso que Angry, apesar de sempre elogiar e citar essa empresa nos vídeos, nunca se preocupou em investigar nada sobre ela. E com isso vamos fazer uma pausa aqui, porque esse episódio está ficando muito mais longo do que planejamos e ainda temos metade do vídeo dele para analisar. Quando a parte 2 estiver pronta, clique no link aqui. Mesmo assim, é bom se levantar e alongar.